Um estudo internacional revela que vivemos tempos de mudança nas lideranças. A geração que mandava no mundo até agora, a chamada geração Baby Boomer, está a dar lugar a novos líderes que terão de enfrentar desafios inéditos. Ana Loia está comigo, é consultora da empresa que realizou este estudo e está connosco para nos ajudar a perceber o que está a mudar na liderança das empresas e até dos países. Olá, bom dia. Bom dia, Alberto. Qual foi o enfoque deste estudo, para já, para percebermos melhor? Bem, este estudo visa, sobretudo, pensarmos qual é o impacto que tem todos nós, baby boomers, não é? Portanto, as pessoas... Eu vou começar, se calhar, por dizer o que é o baby boomer e o que é a geração XY. Vamos pensar que baby boomer é um período onde nasceram imensas pessoas que caracterizam o pós-guerra, até para aí, anos 60, portanto, pessoas que eram jovens nos anos 60 e nos anos 70, não é? Portanto, ou seja, com determinado... depois de 45, não é? Exatamente, depois da Guerra. Mundial. E são as pessoas que estão no poder, não é, hoje em dia. Portanto, aquilo que se sabe é que as empresas são todas muito feitas à imagem destas pessoas. E estas pessoas vão se reformar. Portanto, há 20 anos de know-how e de estilo de dirigir e de gerir, até os grandes gurus são todos baby boomers, não é? Até talvez um pouco antes, e vai surgir um novo estilo de liderança. E a grande questão... Se calhar interessante, Ana, era percebermos como é que era, ou como é que tem sido o estilo de liderança dos baby boomers, para depois percebermos as diferenças. É assim, não é possível dizer taxativamente um estilo de liderança. Porquê? Porque nós sabemos que as coisas não são compartimentadas, claro, não é? Claro. Pronto, ou seja, nós temos baby boomers que foram hippies e temos baby boomers que foram yuppies, não é? Portanto, ou seja, eles cabem aí dentro. Mas eu diria que caracteriza muito, é uma liderança muito masculina, não é? Portanto, ou seja, masculina quer no estilo, quer mesmo nas pessoas. Portanto, são sobretudo homens que estão à frente das grandes empresas, não é? Portanto, mesmo o género feminino, chegando à liderança, adotam um estilo masculino, é isso? Nem sempre. Não, nem sempre. Então. Eu penso que não, porque há um determinado tipo de competências que, aliás, emerge neste estudo, não é? Que são as competências que se pensa que são competências mais necessárias no futuro, que têm a ver com as competências mais ligadas à geração, às competências ligadas à inteligência emocional, que normalmente são consideradas mais femininas, não necessariamente as mulheres, mas mais femininas, a flexibilidade, as competências interpessoais. Portanto, respondendo-lhe à sua pergunta anterior, se este é um estilo feminino, então, por oposição, a atual tipo de liderança é uma liderança mais diretiva, que valoriza mais a autoridade, porque há uma grande diferença entre liderar e dirigir, não é? Portanto, dirigir o poder é o que atribui o poder e na liderança o poder é atribuído pela própria autoridade, tem a ver com a própria pessoa, não é? Que se faz seguir. E entra aqui muito em jogo no futuro as competências interpessoais por aquilo que as pessoas também valorizam, não é? Estas novas gerações estão muito mais preocupadas com o work-life balance, portanto, ou seja, mesmo os sistemas de remuneração atuais ou tentar-se atingir o topo da empresa não é necessariamente os objetivos que a maior parte das pessoas tem. Que é curiosa essa mudança. É porque é um tipo de realização diferente. E é perceber que por muito realizados profissionalmente como pessoa seja, não atinge todo o bem-estar, nem toda a satisfação que a sua vida permite. É um único papel na vida das pessoas, não é? Portanto, ou seja, nós somos, desde que nascemos, somos filhos, somos cidadãos, somos namorados, somos estudantes, somos pais, e, portanto, também somos trabalhadores. E, portanto, a carreira das pessoas, há um psicólogo dos anos 80, fabuloso, que era o Donald Super, que fala do arco-íris da carreira. Portanto, no fundo, como é que nós vamos gerindo os diferentes papéis ao longo da nossa vida e claramente a nossa vida não é só trabalho. E as mulheres entendem isso melhor. Então não entendemos, claro, porque temos tido sempre que o articular, não é? E com grandes custos para algumas mulheres, não é? Com grandes custos para algumas mulheres. Uma das, digamos, das principais conclusões também deste estudo, e daí a tal ligação às tais competências interpessoais, é a necessidade da diversidade cultural. Todas as empresas, ou seja, neste estudo, muito concretamente, que foi conduzido a partir da Inglaterra, da Rogers no Reino Unido, por imensas nacionalidades, tem mulheres também CEOs à frente da empresa, tem pessoas das diversas gerações
a responder e, portanto, ou seja, tem uma amostra com alguma validade, não é? No fundo, diz que todas as empresas, aquelas do 500, não é? Estão todas elas muito viradas para os BRIC, não é? Portanto, ou seja, para Brasil, Rússia, Índia, China, e muito atentos também às economias emergentes, Bangladesh, México, etc. E, portanto, é impossível uma pessoa que não seja flexível ao ponto de se adaptar culturalmente às zonas onde está integrado, não pode copiar os modelos que está habituado, enfim, na sua pequena ilha no Ocidente. Uma das coisas que o estudo revela é que 91% das pessoas dos CEOs e dos dirigentes que foram interrogados estão convencidos que a liderança vai mudar e que a empresa vai sofrer com essa liderança, estão desejosos de se adaptar a ela, mas à volta de 41% acha que as empresas não estão todas preparadas para estas mudanças. E que motivos é que encontra para não estarem preparadas? Primeiro, a resistência à mudança. Segundo, as pessoas vivem numa zona de conforto, não é? Que é, nós estamos a viver um período de grande mudança, não é? Quer dizer, o mundo ocidental, já nem falando deste tema das gerações, que também não é estanque, não é? Estamos a assistir ao declínio do mundo ocidental. As civilizações são assim, que crescem, atingem picos e desaparecem, não é? Este estudo não revela isso, mas eu concordo com a Alberta. Eu acho que nós estamos numa história cíclica, não é? Portanto, e o nosso modelo, o nosso paradigma é um paradigma que está claramente a mudar, vai surgir outro paradigma qualquer. Eu penso que sim, esta questão, repara, os miúdos que hoje nascem, que já se fala da geração Z também, não é? São os miúdos que já são os nativos da internet. Mas diga-me esta geração XY, o que é? Portanto, ou seja, a geração X foi uma geração que foi marcada um bocado pela geração depois de haver das gerações cheias de ideais. Portanto, na altura até se considerava que era uma geração sem valores, uma geração apagada, que no fundo não era. São pessoas que depois acabaram por reagir e até ser mais conservadores do que os próprios pais, está a ver? Tinham sido hippies. Os filhos dos anos 60, ora não é? bem, pronto, portanto, acabam por ser mais conservadores e já nascem num mundo competitivo, portanto, muito mais competitivo e mais isolado. E depois, com uma nuance, já estamos a falar das pessoas dos anos 80, portanto, que foram adolescentes, adolescentes tipo 20 anos nessa altura, portanto, já tem uma característica diferente, já ouvem outro tipo de música, já nascem com a internet, já comunicam de outra forma, gostam de gadgets, não têm exatamente o mesmo tipo de gostos, não é da Chanel ou da Dior, ou seja, portanto, há outras marcas que emergiram, portanto, ou seja, que estão a passar a ser vantagem, apesar de nós ainda estarmos aqui, não é? A geração que está para vir, a dizer que sabe muito pouco, é os miúdos que já nascem com isto no ADN, quer dizer, nós comprávamos um pacote de canetas de filtro, já era ótimo, não é? Eles nascem com iPads e... Enfim, os que nascem. Enfim... os que nascem. Os que nascem. Mas o que é que isso afeta às lideranças? Que lideranças é que vamos ter no futuro? Afeta porque, assim, a própria noção de autoridade é diferente. As pessoas acabam por ser mais corporativas, mais cooperativas. Portanto, existem redes de contactos. As pessoas não procuram as mesmas coisas, portanto não há uma necessidade tão grande de agradar ao chefe, mesmo não gostando do chefe, não é? Mas não há uma necessidade tão grande de agradar ao chefe. Estamos a ignorar aqui as condicionantes todas económicas, não é? Porque eu diria que se estivéssemos num período muito áureo económico, as pessoas mudariam muito mais de emprego que o que estão a fazer, não é? Neste momento há outros valores que se levantam e as pessoas estão bastante mais cautelosas e conscienciosas. Eu diria que, sobretudo, principais conclusões, mudança de tipo de liderança, que tem que ser uma liderança muito mais virada para a pessoa. Portanto, ou seja, eu não posso liderar uma equipa esquecendo-me da individualidade de cada pessoa, porque eu tenho um ótimo manager que o que quer é ser manager toda a vida, mas ganhar imenso em termos de know-how e de desenvolvimento pessoal, e posso ter outro que tem outras perspectivas. As pessoas sempre foram diferentes, mas isso não importava porque as pessoas se conformavam, digamos, ao que é o modelo da empresa, não é? E hoje em dia valoriza-se a diversidade, quer dizer, a geração X perguntava-me há pouco, é a geração, por exemplo, que entrou na moda com a ecologia, com a sustentabilidade, ou seja, tudo que
que surge filosoficamente, sabemos que surge porque não há. Não é? Ou seja, fala-se muito em business ethics porque se descobriu que há pouca de ética dos negócios, ou fala-se em sustentabilidade porque há muita poluição, porque senão não se falava, não é? E as lideranças vão ser mais femininas? É assim, estatisticamente há mais mulheres, estatisticamente há mais mulheres a estudar, não existe, em termos, portanto, a inteligência considerada, estou a falar da inteligência cognitiva, é como as alturas ou o tamanho dos pés, ou seja, segue uma curva normal, não é? Uma curva estatística da normal, e não existem diferenças significativas entre homens e mulheres, como não existem nem entre sexos, nem entre raças, não há diferenças significativas. Encontramos diferenças significativas em meios sociais, porque as pessoas são menos estimuladas, não é? Portanto, acabam por, não são ajudadas a ser desenvolvidas, claro. Não é? Portanto, acabam por ficar aquém do seu potencial. Mas, em igualdade de circunstâncias, as mulheres e os homens têm as mesmas características. Portanto, há homens e mulheres em todas as classes, digamos assim, dos grupos de inteligência. O que muda é o estilo, portanto, é a parte individual, é a parte pessoal. Implicitamente, ao entrar nas empresas e ao entrar em posições de alguma liderança, há negócios que se vão fazer de outra maneira, não é? Portanto, ou seja, há locais onde se fazem negócios masculinos e que se têm vindo a fazer, que as mulheres não têm tido acesso, porque não é, como diz um colega meu, há um balneário, não é? E fala-se muito, é o balneário masculino, e o balneário também é um balneário feminino, mas é diferente, e portanto, há muitos anos atrás, eu lembro-me de ir a qualquer evento, e era eu 2 ou 3 mulheres e 200 homens. Ainda é um bocado assim, mas já não é tanto. E, portanto, isto vai mudar obrigatoriamente. Porque uma das coisas que vai acontecer é pessoas que falem mais do que uma língua. Porque, por exemplo, uma das coisas que este estudo chega à conclusão é que é fundamental falar outra língua. Mas, é evidente, é um estudo que é feito por anglo-saxões que nunca na vida precisaram sequer de tentar falar outra língua, não é? Portanto, ou seja, isso é algo que, por exemplo, para nós, os portugueses, é fantástico. Nós temos uma capacidade perfeita para até os nossos movimentos de palato, não sei se sabia, mas um dos motivos porque nós temos uma pronúncia tão boa noutros idiomas é que somos nós e os eslavos, os que temos mais movimentos de palato e, portanto, agarramos muito bem as tonalidades e as entoações de outras línguas. Portanto, eu conheço já imensos miúdos que aprendem mandarim, e por aí fora, portanto, ou seja, os miúdos estão muito abertos para isto, que é uma coisa que os ingleses descobriram agora, não é? E, portanto, vai haver pessoas, imagino, perfeitamente adaptáveis às culturas. Há uma componente que aqui não falamos muito, mas também é muito importante e que está muito agora na moda, ou que se está a buscar, que é um bocadinho a personalidade. A personalidade esqueceu-se um bocadinho, mas que é determinante, que há teorias, uma teoria que se chama das Big Five, e que há estudos, portanto, tem a ver muito com a empatia, com a estabilidade emocional, com a agradabilidade, com a flexibilidade. Características da inteligência emocional. Exatamente. Não é? E está que também tem um índice, tal como o QI Não é tão mensurável porque o QI é uma medida eminentemente cognitiva. Há o QI e há o QE. E chegou-se à conclusão que quem tem elevado QI não significa que tenha sucesso. Daí se tenha tentado perceber porque é que as pessoas têm sucesso. E chegaram ao QE, não é? E nós temos de dizer assim, fala-se muito do Goleman quando se fala da inteligência emocional, mas temos que nos lembrar sempre do nosso Damásio, não é? Porque o nosso Damásio, que eu acho absolutamente brilhante, acaba por sustentar cientificamente esta versão. Ou seja, são as nossas emoções, a forma como as controlamos, como as transmitimos. Como nos relacionamos com o outro, não é? Com o outro e connosco. E connosco. Pronto, isso é inteligência emocional, porque eu posso me ser uma pessoa com uma grande projeção posterior, penso, sei lá, em artistas, não é? Que conheço imensos, e depois ter uma vivência pessoal muito autodesregulada, portanto, uma autoconfiança muito baixa, uma autoestima. Portanto, é tudo no QB. E estão provados também com imensos estudos que expatriados, estamos a falar de expatriados, quadros superiores, muito bons expatriados, por exemplo, em culturas muito diferentes. Estamos a falar, por exemplo, de uma Índia, de uma China,
eu não digo Angola, onde também temos muitos expatriados, ou Brasil, que apesar de tudo há a língua, e com Angola une-nos também uma parte histórica e, portanto, há alguma adaptação. Mas são pessoas que se adaptam ao país onde estão, não podem estar numa ilhinha, não é possível. Não é possível estar mais numa ilha. E, portanto... Mas são características que até distinguem os portugueses para melhor. Por isso é que eu quero replicar este estudo cá em Portugal também, porque nós vamos chegar também a outras conclusões. Se for muito especificamente, nós somos um país que se mistura, somos Muitíssimo um povo bem. que se mistura. Eu falava com o meu colega... Que se adapta. Eu falava com o meu colega de Inglaterra e dizia só vocês é que podiam ter colonizado a Índia, porque no Reino Unido também há castas, não é? E, portanto, é um tipo de colonização específico. Nós misturamos, não é? Portanto, ou seja... penso que estes novos tempos que aí vêm, estas novas formas de empresa, estas novas formas de trabalhar, espero eu, sinceramente, que sejam até mais gratificantes para as próprias pessoas, não é? Esperamos todos. Que sim. Foi um gosto conversar consigo sobre estas perspectivas, não só de liderança, mas também para perspectivas civilizacionais. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia. Bom dia.